Rádio Band News FM. Ricardo Boechat, fala, Boechat. Espectadores do Café com o Jornal também. Bom dia a todos que estão também acompanhando a Band News TV. Eu sempre me confundo porque me dizem que eu tenho que falar o Band News TV. O canal. E não a Band News TV. É a Rádio Band News FM e então o canal Band News TV. Faz uma confusão danada. Bom, minha gente, olha, vamos continuar aqui num assunto que é inevitável. Ontem o presidente Lula esteve em Brasília, numa reunião na casa de Renan Calheiros. Isso mesmo, numa casa de Renan Calheiros. E na casa de Renan Calheiros, numa reunião com políticos do PMDB, o Lula defendeu que a Operação Lava Jato não pode pautar o país. Falar de corda em casa de enforcado já não é de bom gosto, mas de qualquer maneira, Lula tem seus próprios critérios, né? Toma aqueles chás esquisitos de manhã, deve ficar meio esquisitão, sai falando umas barbaridades, depois no meio do dia já são outras, e está imbuído do sentimento de que é uma figura com autoridade pública para conduzir questões que já tem responsáveis no governo. Por exemplo, o responsável pela condução política, pela articulação política dentro do governo é o vice-presidente Michel Temer. Lula simplesmente resolveu autonomear-se articulador político e está fazendo esse périplo por Brasília, ou esteve fazendo esse périplo por Brasília, atribuindo-se essa função. Mas até aí morreu Neves, porque também querer preservar um cargo para Michel Temer é demais para mim. Então faz de conta que Michel Temer não existe, que Lula é o articulador político legítimo do governo. O que ele fez como tal? Vai na casa do Renan Calheiros e diz que o Brasil não pode ser pautado pela Operação Lava Jato. Que o Brasil não pode absolutamente ficar todos os dias tratando da Operação Lava Jato como se a Operação Lava Jato fosse a coisa mais relevante que nós temos hoje no Brasil. Eu tenho a ponderar em relação a essa frase do Lula o seguinte: a Operação Lava Jato é a coisa mais relevante que está acontecendo no Brasil. E eu concordo inteiramente que o governo não deva se pautar pela Operação Lava Jato, porque o governo tem o que fazer, tem suas tarefas a cumprir, suas missões a executar. Mas a opinião pública pode e acho até que deve se pautar pela Operação Lava Jato, porque trata-se apenas da investigação que mais avançou na história do Brasil contra o maior dos males nacionais, que é a corrupção. Graças às suas conexões internacionais, graças à condução firme que vem sendo feita pelo juiz Sérgio Moro, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal no Paraná, graças ao número de declarados envolvidos que já aceitaram delação premiada. Ontem mais um aceitou, revelando subornos pagos a José Dirceu. Jamais tivemos um processo que caminhasse tanto a ponto de deixar na cadeia os principais responsáveis pelo esquema. Jamais tivemos um processo que avançasse tanto a ponto de permitir que esses envolvidos assumissem a culpa e aceitassem acordos de delação premiada. Tudo isso dentro de um processo legal, de um rito legal, sem constrangimento ou tortura física. Ao contrário do que disse a Dilma ontem, falo dela em seguida. Então, o Lula está querendo com isso sugerir o seguinte, que quando tem um anúncio de coisa importante no governo, e teve, por exemplo, ontem a Dilma assinou um protocolo se comprometendo o Brasil a acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, ou no Brasil inteiro, em 15 anos. Isso era para estar sendo saudado e é preciso saudar. É uma grande medida, mas é apenas o governo operando. A opinião pública não pode se pautar por esse tema todos os dias. Por um tema todos os dias, tem que se pautar por aquele tema que todos os dias produz um fato novo, e é o caso da Operação Lava Jato. Então o Lula fica querendo colocar a Operação Lava Jato no mesmo patamar em que conseguiram colocar os governantes, as figuras de Estado, outras investigações importantes que não deram em nada. Então, atenção, minha gente, a Operação Lava Jato, ontem um ouvinte meu escreveu para um SMS. Eu, lamentavelmente, não tenho como pegar o nome dele agora, mais tarde eu vou falar, dizendo o seguinte: poxa, até quando se pode entrar em um túnel? Não entendi. Muito bem, entra-se até a metade, porque a partir da metade você está saindo, não está entrando. Então ele fez essa referência para comemorar a chegada ao meio do ano de 2015. Aqui é o Carlos Maio. Carlos Maia foi que escreveu isso. Disse, olha, na verdade há um consolo para nós todos. Qual é? 2015 chegou à metade. A partir de agora nós estamos caminhando para o fim do ano.
e não estamos vivendo o começo ainda do ano. Então, aquela coisa de dizer, claro, sensacional a sacada do Carlos Maio. Ele disse, poxa, esse ano mal está começando, esse ano tumultuado, difícil, mal está começando, não. Tá acabando. Agora ele começou a acabar, a partir de hoje ele começa a acabar. Então, a Lava Jato é um túnel no qual nós entramos, eu não sei se nós já chegamos no meio, acho que não, mas é um túnel pelo qual teremos que passar como sociedade para tentarmos não nos livrar da corrupção, porque não nos livraremos. Não nos livraremos. Infelizmente, a Lava Jato não vai conseguir produzir uma faxina horizontal no Estado brasileiro, nem vertical. Mas, pelo menos, vai produzir um impacto que vai mudar os parâmetros da corrupção no Brasil. Pelo menos a corrupção escancarada, deslavada, assintosa na cara de todo mundo, com tapa na cara de todo mundo, essa muito provavelmente vai parar ou vai diminuir. E esse é um túnel pelo qual nós precisamos passar. E é lamentável que o Lula, com o peso e a liderança que ele tem, queira reduzir a importância da Lava Jato só porque está pegando no quintal dele. A própria Dilma ontem parece ter tomado um outro chá diferente do que tomou na véspera nos Estados Unidos e parou de falar bobagem em relação à Lava Jato. Ela está na posição dela, de defender os ministros até que provas concretas se apresentem, de dizer que não vai pautar as ações do governo dela pela imprensa, não vai demitir ou contratar ministro porque a imprensa quer, de denunciar que houve um vazamento específico de uma parte do depoimento. É verdade, é verdade. Provavelmente a parte jornalisticamente mais sedutora, mas é uma parte. Então, que ela use um arsenal de argumentos como o que usou ontem é razoável, porque trata-se de ponderar que até prova em contrário, todos são inocentes. É outra conquista democrática, ok, vamos nessa, até aí eu vou. Mas comparar o que estão fazendo os delatores da delação premiada com aquilo que se obtinha mediante tortura na época da ditadura, é como disse hoje o Hélio Gaspar em sua coluna, misturar empreiteiros milionários com militantes torturados é um truque que desmerece o Estado de Direito e o regime democrático de hoje. Esses figurões que estão aceitando fazer delação premiada, Dilma Rousseff, eram os mesmos com os quais você e outros figurões do Estado brasileiro jantavam, almoçavam e bajulavam para cima e para baixo. Eram os mesmos com os quais vocês compartilhavam jatinhos. Eram os mesmos para os quais o Lula trabalhava viajando para o exterior. Nada contra, mas é preciso saber que essa proximidade faz com que você precise ter um pouco mais de serenidade ao abordar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato precisa ser defendida por todo mundo com unhas e dentes. Não porque seja uma vingança, não porque mire um partido ou outro, não porque mire um governante ou outro, mas porque é, repito, a mais avançada operação, o mais ousado passo que o Brasil já deu na luta contra a corrupção. Toda a força para a Operação Lava Jato e vamos em frente. 7h41 da manhã, esse foi o Ricardo Boechat.